Já me perguntaram várias vezes a respeito disso e eu também pensei muito. Essa questão de viver pela razão, né? Você não vive mais pela fé, você vive pela razão, pela lógica. Aliás, você toma sua vida baseada na razão e na lógica. Muitas pessoas me perguntam se eu não tenho crise existencial. Claro que eu tive, às vezes eu tenho, isso todo mundo tem, né? Você às vezes tem aqueles insights, né? Você para pensar na vida, para pensar na sociedade, em como nós vivemos e para onde estamos caminhando. Mas hoje eu tenho uma consciência bem tranquila, porque eu escolhi viver pela verdade e pela honestidade do que viver uma ilusão. Então, eu não posso mais negar as perguntas que a minha mente faz. Eu não posso simplesmente ignorar, ou como o meu antigo líder religioso dizia, pula essa parte. Eu não posso pular, né? Eu não posso simplesmente pegar as minhas dúvidas e colocar numa caixinha e achar que está tudo bem, que não está tudo bem. Eu escolhi viver pela razão, eu escolhi viver pela lógica, procurando entender o universo. Eu sei que eu não vou ter todas as respostas, eu tenho plena consciência disso. Eu sei que eu vou morrer e muitas perguntas minhas, muitas perguntas suas vão ficar sem respostas, isso é óbvio. Mas pelo menos o período que eu passei aqui na Terra eu fui honesto comigo mesmo. É esse o grande foco. A galera perguntou aí pra mim a questão de crise, você fica mesmo. É frustrante demais você imaginar que, puxa, tá, morri, não vai ter nada, não sei de nada. E aí, sabe? E aí? Boa pergunta. E aí? Eu acho que o que mais importa não é o que vai acontecer depois que morre ou o que acontece antes, não importa, eu não me preocupo com isso. Eu procuro viver o hoje, eu procuro viver o agora, que é o que importa. O futuro ainda não chegou e o passado já foi. Então eu procuro viver agora, o momento, não negar aquilo que a minha mente pergunta, sabe? Aquilo que está na minha consciência, né? Muitas pessoas fazem isso, têm dúvida, muitas pessoas têm questionamento, elas suprimem isso em função de uma fé, em função de uma religião, em função de uma crença, elas guardam isso para si, aquilo fica dentro dela, e quando ela consegue se libertar disso, como eu já ouvi várias pessoas, ela fala, puxa, a vida inteira eu pensei nisso, eu sempre pensava nisso, mas algo ou alguém sempre vai tentar suprimir isso de você. Eu acho que esse é um dos grandes motivos de eu estar produzindo vídeos, é para não libertar as pessoas, sabe? Eu não me vejo como libertador, nada disso, mas eu sinceramente gostaria que mais pessoas fossem livres, sabe? Livres para fazer as perguntas, livres para questionar, para pesquisar. Crise nós vamos ter, viver pela lógica, viver pela razão, procurando entender tudo. Não é fácil, não é agradável, não é gostoso, mas é honesto, porque você não está se enganando. Aquilo que você consegue compreender, você compreende. Aquilo que você não consegue compreender, você está procurando aprender e pode ser que você não aprenda nunca. Mas pelo menos você está sendo honesto em fazer as perguntas, você pelo menos está sendo sincero consigo mesmo de não mentir para si mesmo. Acho que a pior coisa que tem é você se enganar, né? Você tem dúvida de um respeito do negócio, você duvida daquilo, você ainda tem uma forte tendência a não acreditar, mas em função das pessoas que estão ao seu redor, em função da sociedade, em função do meio que você vive, você suprime isso e vive uma ilusão. Acima de tudo, seja honesto consigo mesmo. Não tenha medo de fazer suas perguntas, não tenha medo de procurar as respostas. Tenha em mente que você não vai ter todas as respostas, né? Tem muita gente que me procura achando que eu tenho todas as respostas para tudo. Eu não tenho todas as respostas. Tá certo? Algumas eu até consigo ajudar, esclarecer meu ponto de vista e tal. Mas eu sou humano, também sou falho, tem muitas coisas que eu erro. Eu não tenho problema em admitir isso. Tá ok, galera? Então, antes de eu terminar esse vídeo, eu queria esclarecer, né? Eles me perguntaram como que você lida com isso. Eu acho que não tem muito segredo em questão de lidar com isso. Basicamente é você procurar ser honesto consigo mesmo. Só isso. Seja honesto, reconheça as suas limitações, reconheça que nem tudo tem resposta, mas não significa que você não possa perguntar, não significa que você não possa pesquisar, investigar. E não tenha medo de procurar essa resposta. Tem muita gente que tem medo. Pessoas têm medo de perder a fé, tem pessoas que têm medo de perder a razão de viver. Não tenha medo, tenha sempre em mente. É melhor você viver a verdade consigo mesmo do que ficar alimentando uma ilusão. Imagine só você chegando nos 70, 80 anos, né? E olhar para trás e falar, puta que pariu, né? Que merda que eu fiz, né? No que eu me enfiei, né? Eu podia ter feito melhor. Então, eu lido com essa questão sempre sendo sincero com os meus pensamentos, com a minha consciência. Eu acho que essa é a melhor maneira de você viver bem. E com relação à morte, o que podemos fazer? Simplesmente viver. Ok, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.